Livro do Eclesiastes, capítulo 1, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua correria, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra que é vida para os nossos ossos, para as nossas almas. Palavra que nutre os nossos corações da revelação do nosso glorioso Redentor, o Senhor Jesus. Que nos dá conta das Tuas preciosas verdades, fazendo com que assim saibamos como viver a vida que de fato agrada ao Senhor. E nesta palavra que já foi lida, ó Deus, nós queremos, ó Pai, preparando-nos para ouvi-la, clamar ao Senhor por direção. Clamando-te, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito que nos conduza no falar, de maneira que seja dito apenas aquilo que corresponda à Tua palavra. E, ó Deus, também que Tu faças nesta manhã, cada um dos Teus filhos aqui, ouvintes sinceros, ó Pai, ouvintes dispostos a ouvirem a Tua palavra, e não apenas a ouvirem, mas a receberem com prontidão, para saírem daqui, ó Pai, de maneira que ao saírem daqui, possam viver uma vida que seja mais agradável a Ti. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós começamos uma nova série, e uma série expositiva, uma série sequencial no livro do Eclesiastes. Um livro difícil, um livro que traz-nos temáticas muito importantes, uma abordagem muito importante sobre a vida. E a nossa proposta é tirar lições sobre a vida debaixo do sol. Nós entendermos sobre os dramas da vida moderna, sobre as muitas coisas que têm nos ameaçado e nos afligido na nossa maneira moderna de se viver. Nós vamos encontrar aqui o sentido da vida debaixo do sol. Nós vamos aprender sobre um homem, o homem que foi chamado o homem mais sábio da terra, sobre coisas importantes para vivermos a vida que de fato faz sentido. Quando nós começamos um livro como esse, é importante nós falarmos de coisas como sentido, significado, sentido e significado da vida. E quando nós falamos de sentido e de significado, nós começamos sempre por aspectos negativos. Nós começamos por falar de vazio de sentido, de vazio de significado. E certamente essa tem sido a grande tônica da vida do homem moderno. Nós, quando olhamos para o conteúdo e a argumentação deste livro, nós somos colocados sobre algo que tem sido a tônica, que tem sido claramente os desafios da vida moderna. A vida do homem da rua do século 21 é parecida com as coisas que são colocadas pelo pregador neste livro. A vida do homem da nossa época é uma vida que pode ser tida, assim como a sua cultura, como uma vida líquida ou uma vida plástica.
nos dois sentidos, os dois termos que nós estamos usando aqui. No primeiro sentido, num sentido de vida diluída, de vida que é fragmentária, que não consegue solidez, que não tem um fundamento claro para os aspectos que lhe são próprios. Por exemplo, o homem líquido, ele é um homem que vê muito facilmente ser fluido as suas alegrias. Nós percebemos isso a partir das expressões da vida moderna, como por exemplo as redes sociais. Nós percebemos o quanto a alegria do homem moderno é fluida, é líquida, quando por exemplo nós olhamos as expressões de contentamento que são expressas através de redes sociais. O mecanismo é feito com umas carinhas e com uma marcaçãozinha que se faz a cada postagem, onde você diz se sentindo feliz, se sentindo aborrecido, se sentindo triste. E na dinâmica dessas expressões nós vemos essa fluidez, essa liquidez da vida moderna, claramente demonstrada em, por exemplo, uma felicidade, uma alegria, que ao mesmo tempo que se expressa some, que surge por causa de coisas, de lugares e de pessoas, mas que não tem um fundamento sólido e permanente. Nós percebemos a fluidez desse homem moderno através dos seus relacionamentos. As amizades de hoje certamente não serão as amizades de daqui a 2 anos. As relações são fluidas, são líquidas, elas não são permanentes e duradouras. Isso não apenas nas amizades, mas o casamento de hoje talvez não seja o casamento de daqui a 5 anos. A liquidez do ânimo profissional. Hoje você encontra uma pessoa extremamente animada, eufórica, em êxtase e felicidade porque passou num determinado concurso público. Dá-se 2 anos, você vê uma pessoa totalmente aborrecida, entediada e enojada do seu trabalho. Nós vemos jovens empolgados, alucinados com a aprovação do vestibular, com a carreira que se vislumbra à frente. Passados alguns anos, iniciada a profissão, nós vemos pessoas terrivelmente frustradas com as profissões que escolheram. E precisamente porque lhes falta o conceito de vocação, mas também porque falta a compreensão do que o pregador fala neste livro. Nós vamos andar durante 20 mensagens nesse livro, procurando aprender da reflexão que é feita aqui, coisas que serão importantes para nós entendermos os problemas do homem com relação a essa fluidez, a essa liquidez das suas expressões, da sua própria vida. Mas eu disse que o homem moderno também ele é plástico, no sentido de que ele é algo produzido por esta tecnocracia que domina a nossa sociedade. O homem moderno é também um produto. O homem moderno é uma coisa semi-industrializada. Nós somos caracteristicamente construídos ou fabricados por uma tecnocracia que tem nos dominado. Quando nós falamos de que o homem moderno é plástico, é porque ele é semelhante às coisas que são em série produzidas pela indústria. Nós olhamos para as pessoas e nós vemos o quanto elas são produzidas em série. Nós temos uma séria dificuldade de perceber e entender o que significa identidade e significação como pessoa. De maneira que isso faz esvair dignidade, relevância, sentido. Expressões que deveriam ser entendidas com referências a Deus, ao Criador, são agora definidas a partir de uma ideia de tecnicismo, onde nós vemos até mesmo cristãos virando um novo tipo produzido em série. Alguns dias atrás eu citei aqui para vocês a figura dos teologeeks, a ressurgência nerd que existe hoje no meio reformado, e nós percebemos claramente essa ideia plástica nesse novo produto. Qual o novo produto? Esse reformado que é esse teólogo geek, esse nerd aficionado com conhecimento teológico, por mais que a vida não apresente
as impressões próprias do estudo que ele faz. Nós somos esse tipo de homem, esse tipo de mulher e até mesmo esse tipo de criança. Líquidos e plásticos, fluidos e produzidos, fluidos e fabricados. E esse livro nos ajuda a refletir e a pensar sobre identidade, sentido e significação. Ele vai nos ajudar a nos conduzir na reflexão que vai permitir aconselhar os nossos corações com a palavra de Deus, nos conduzindo a Cristo para lutar contra esse vazio de significação, esse vazio de significância que nós temos tão fortemente lutado durante os anos todos e em particular na nossa época. Você certamente vai mudar a sua postura nas suas expressões, a sua compreensão de se sentir feliz, a sua compreensão de expressar contentamento e de expressar felicidade. Eu disse que nós deveríamos fazer da canção que nós cantamos agora há pouco uma oração. Eu gostaria de pedir a Tainá que projetasse a estrofe da canção Se Tu Minha Visão. Justamente para que no começo dessa caminhada nós possamos ver o quanto é sério nós vivemos uma vida de mentiras. Nós dominicalmente nos cultos cantamos coisas que não vivemos. A estrofe diz: ó Deus, vem ser tudo em mim. Seja o meu prazer. Minha alma, Senhor Jesus, vem satisfazer. A conexão desta estrofe com o livro de Eclesiastes é completa. Assim como com o Salmo 37, verso 5, quando diz: agrada-te do Senhor, tem Ele pelo seu tudo, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E assim também quando no Salmo 63 o salmista diz que a tua graça é melhor do que a vida. Então, se isso é fato, por que as nossas vidas são tão carregadas de vazio? Por que nós buscamos tanta ressignificação, ou sentido, ou expressões para se sentir feliz em coisas, pessoas, lugares, ocasiões, circunstâncias e momentos? Porque nós não entendemos que a vida sem Cristo não tem nenhum sentido. Porque nós não entendemos aquilo que é a proposta de o pregador neste livro, de nos confrontar sobre algo com o qual ele foi confrontado, que é o fato de que a vida debaixo do sol nos expõe a sua primeira lição, com o fato de que a vida sem Cristo não tem sentido, não tem qualquer sentido. A vida perdeu em profundidade e sentido. Ela perde a cada dia as coisas que são duráveis e ganha em descartabilidade. Não há nenhuma alegria duradoura em si ou em qualquer outro lugar. O homem é feito para se sentir barato, comercial e morto. Esse homem que é plástico, que é fruto da tecnocracia que nos domina, é uma máquina de curtir, é uma máquina de desejar, é uma máquina de sonhar. Sempre novidades, sempre desejos novos, sempre planos novos, sempre buscando coisas que supostamente irão lhe satisfazer, lhe trazer alegria, lhe trazer satisfação, prazer, contentamento, felicidade, mas não traz. Em todo o tempo e tudo dentro desse mesmo homem clama por uma visão ampliada da totalidade da vida, enquanto há uma carência total dela. Meus irmãos, a agonia, o medo, o nada e o tédio são piores do que se imaginava na vida do homem moderno. A verdade, com um V maiúsculo, continua a desaparecer, quase em proporção direta com o desaparecimento de Deus no pensamento moderno. Tudo é relativo, diz o slogan, de maneira que em um mundo onde aquilo que mais tem crescido são justamente as propostas, onde aquilo que é duradouro, onde aquilo que é sólido, onde aquilo que é permanente são colocados como coisas descartáveis e como coisas que não deveríamos nos firmar nelas.
Eclesiastes, diante desse quadro, é a melhor notícia que nós temos. Eclesiastes, ele aparece, ele surge como a grande resposta a todas as perplexidades que nos causam todo esse quadro de angústia, de desespero e de desesperança que a sociedade, que o mundo moderno nos pressiona. Entender essa mensagem será entender aquilo que tem sido a grande frustração das nossas vidas. Entender que nós temos corrido atrás de vento, nós temos corrido atrás de coisas que no momento nós achamos que são as mais significantes e as mais significadoras das nossas vidas, quando na verdade não passa de correr atrás de vento. Eclesiastes também é o livro do homem que pensa, que diante desse ciclo absurdo de coisas que não fazem sentido, de coisas que não lhe trazem alegria verdadeira e satisfação verdadeira, ele é aquele homem que coloca o pensamento em exercício, que faz a crítica da sua vida, a crítica da inutilidade da sua vida. O seu autor sabia que o homem que pensa, ele é assombrado por questionamentos. Questionamentos como: quem sou eu? Qual o sentido da vida? Eu devo ser mundano ou devo ser mais santo? Ou há uma terceira alternativa, onde essas coisas possam ser conciliadas? É possível ser santo e ao mesmo tempo provar das coisas do mundo? Esse é o homem de Eclesiastes, o homem que pensa, o homem cuja preocupação central é a fome básica de perceber a totalidade da vida e de se encaixar num padrão significativo, onde de fato a vida faça sentido. Francis Schaeffer, falando sobre algo muito parecido, que é a maneira, o método argumentativo de Eclesiastes, ele disse o seguinte: há um tempo, uma determinada hora, quando uma mensagem negativa é necessária antes de que qualquer coisa positiva possa se dizer. Muitas vezes as pessoas me dizem: o que você faria se você encontrasse um homem realmente moderno em um trem e você tivesse apenas 1 hora para conversar com ele sobre o Evangelho? O que você diria a ele? Ele disse que gostaria de passar 45 minutos no negativo para mostrar-lhe seu dilema real, para mostrar a ele que o que tenho é mais morto do que o que eu penso ser. Então eu gastaria 10 ou 15 minutos para lhe expor o Evangelho. Por quê? Porque a menos que eu entenda que está errado, eu não vou estar pronto para ouvir e compreender aquilo que é certo, o que é positivo. A nossa sociedade não gosta de ser criticada. As pessoas do nosso mundo, desse mundo moderno, por mais que elas estejam vazias de sentido e de significado, por mais que haja frustração na vida delas, elas não gostam de ser confrontadas. Mas Eclesiastes é tudo sobre confrontação. Eclesiastes é sobre destruir sonhos. Eclesiastes é sobre destruir redentores. Eclesiastes é sobre demolir aquelas coisas que você jura que serão a fonte da sua felicidade, que serão a fonte da sua redenção, mas que são coisas sem sentido. Como diz o texto, coisas que não passam de vaidade. Durante estas 20 mensagens, você será exposto a uma terrível demolição de sonhos, prazeres e supostas fontes de felicidade. Mas não desanime. Como o Francis Schaeffer disse, ele passaria 45 minutos demolindo, mas passaria depois 10, 15 minutos, tempo que seria suficiente, mais do que suficiente, para mostrar a verdadeira esperança, para mostrar o verdadeiro sentido da vida, para mostrar aquilo que verdadeiramente traz alegria, significado e preenche o vazio. Você vai se incomodar, você vai se assombrar, você vai se decepcionar, porque muito daquilo que você chama de sonho
de alegria, de felicidade, de fontes legítimas destas coisas, serão revelados como ídolos. Porque muitas das coisas com as quais você se prende hoje serão mostradas como coisas inúteis e sem sentido. Há uma estrutura neste livro que eu gostaria de tentar fazer com que você começasse a se acostumar e guardasse na sua mente como uma sessão de aconselhamento. Serão 20 mensagens durante todos os capítulos deste livro, mas há uma estrutura nele e nestas exposições que é como se nós tivéssemos 20 sessões de aconselhamento. Por quê? Porque Eclesiastes ele vai lidar com a problemática da vida e ele faz a partir de um processo que é muito semelhante ao do aconselhamento bíblico. Primeira coisa que o pregador faz é mostrar a vida resumida. Aqui no capítulo 1 ele diz que tudo é vaidade. E particularmente dos versículos de 1 a 11 ele vai afirmar que tudo é sem sentido se não é teu referente, se não é referente ao Criador e mais especificamente, se Cristo não está no centro, no fundamento de todas as coisas, então todas estas coisas não têm qualquer sentido. O verso-chave desta primeira etapa é o versículo 2, que diz que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Que ganhe. Qual é o sentido, o significado, o que você colhe de identidade de todas as obras que você pratica debaixo do sol? Ele começa a mostrar que essa é a vida resumida. Este é o ciclo que depois ele descreve do capítulo 4 em diante, um ciclo natural, onde não há sentido algum, ao não ser de cumprir um ciclo existencial que vai de nascer, comer, fazer coisas e morrer. Com isso ele faz uma declaração da vaidade, ou da falta de sentido, desses ciclos absurdos de coisas que não são terreferentes, que não são referenciadas por aquele que nos dá identidade e sentido. Do verso 12 do capítulo 1 até o capítulo 6, o pregador vai comprovar esta falta de sentido. Ele vai comprovar essa vaidade que antes ele declarou. Ele, através do capítulo 2, principalmente, verso 4, vejam comigo, capítulo 2, verso 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. De suas próprias experiências, deste mesmo ciclo interminável de coisas e de obras, sem sentido e sem significado, ele vai comprovar a vaidade, a falta de sentido. Capítulo 3, versos 12 e 13. Ainda sobre a sua experiência, ele diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Ele comprovará que mesmo quando nos envolvemos com coisas que são chamadas dons de Deus para nós, quando a vida não é teu referente, quando Cristo não é o fundamento da alegria, do sentido e da identidade das nossas vidas, todas estas coisas, as mais regaladas, as mais alegres, são vaidade. Alguns dias atrás, eu postei no Facebook uma expressão, e particularmente citei logo depois, para reforçar a ideia, a passagem de João 21, versos 15 a 19. Aquele momento em que Jesus interpela Pedro, e pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Ao que as 3 vezes ele disse a Pedro que se o amasse, deveria pastorear, apacentar as suas ovelhas. Claramente um fundo de que a vida deve ser vivida para ele, para o Senhor Jesus,
para os seus propósitos e para os propósitos do Evangelho. O que eu desejo provar aos irmãos, expondo esse texto, é que não é qualquer coisa, ou qualquer capital, ou qualquer benefício pessoal na vida que faz Cristo glorificado. Eu gostaria desde já que você começasse a pensar: as suas ambições pessoais são conectadas com o reino de Deus, com o reino messiânico, com o Evangelho? Você é do tipo de pessoa que escolhe trabalho em função da igreja? É absurdo isso para o homem moderno. Eu creio que a maioria de vocês nunca ouviu isso. Quanto ao fato de que a vida centrada no Evangelho é aquela de pessoas que escolhem a sua profissão em função do Evangelho, as suas carreiras em função do Evangelho, o seu local de trabalho em função do Evangelho. Eu sou fruto de um homem. A minha conversão é fruto de um homem que orientou a sua vida profissional em função do Evangelho. Dr. Moisés se dispôs a trabalhar como médico em Conceição do Araguaia, sul do Pará, porque soube que ali não havia uma igreja presbiteriana. Ele orientou o seu trabalho em função do reino. Ele quis trabalhar como médico numa cidade para que ali pudesse nascer uma igreja. E ele alugou uma casa com uma garagem ampla para que ali pudesse ter o espaço para que se começarem os cultos e a plantação da igreja. E pessoas como eu e tantas outras conheceram o Evangelho porque um médico orientou o seu capital em função do capital do Evangelho. Mas nós somos do tipo que pensa assim: ai, ganhei uma bota nova de couro de cobra piton, glória a Jesus! Esse é um mundo plástico e líquido, absurdo e frustrado, vazio, que acha que viver para a glória de Deus é: eu ganho as coisas, Jesus é glorificado. Eu faço as coisas, Jesus é glorificado. Eu ganho um iPhone 6, Jesus é glorificado. Não é assim que funciona. E eu prometo a vocês que o texto sagrado e o Espírito Santo irá esmagar e destruir as pretensões que vocês têm ao final de 20 mensagens eclesiásticas, de achar que todo ganho pessoal, de que todo capital pessoal glorifica a Deus. Salomão pensou isso. E durante os capítulos de 2 e até o capítulo 6, ele faz esta comprovação, através de observação, de experiência própria. Ele comprova na sua própria vida que ganho pessoal e que mesmo o usufruto gozoso de dons de Deus não significa que a vida achou sentido. Não significa que estas coisas feitas, estas obras feitas, têm sentido. Depois do capítulo 7 até o capítulo 12, Salomão ele vai começar as sessões de aconselhamento. Ele vai dizer a você: seja sábio. Eu declarei a sua vaidade, eu comprovei e demonstrei a sua vaidade, e agora você precisa ser sábio. E agora você precisa considerar que aquilo que você chama de coisa para a glória de Deus é um ídolo contra Deus. Há muitos de nós assombrados com o que nós estamos vivendo no nosso país. E nós somos tentados o tempo todo, como ratos, pular fora do barco, achando que o Redentor está lá fora. Achando que o Redentor pode ser a América, que o Redentor pode ser a Europa. O Redentor é Cristo. E durante as sessões de aconselhamento do capítulo 7 ao capítulo 12, Salomão vai dizer para você: olha, o seu problema é que você busca os redentores desse mundo. Seja sábio. Nesse mundo só há um Redentor.
E se você estiver com Ele, você será redimido onde estiver e sob quaisquer circunstâncias que estiver. Não é família que vai te redimir. Não é lazer que vai te redimir. Não é um outro emprego menos chato do que o atual que vai te redimir. Existe uma coisinha chamada síndrome da a grama é sempre mais verde do outro lado da cerca. Vocês já ouviram falar disso? Algumas vezes esta síndrome é referida como a grama do vizinho é sempre mais verde. Vocês conhecem essa expressão? Salomão, ele confronta esta síndrome. Ele confronta a síndrome idólatra dos corações modernos e da época dele e de todas as épocas, quanto ao desejo de achar que você pode buscar uma grama mais verde. O grande problema da síndrome da grama mais verde é que nós esquecemos de regar a nossa, enquanto vivemos olhando a grama do vizinho. Você, de maneira idólatra, pecaminosa, cria obsessão com a grama do vizinho e se esquece de que o segredo para que a sua grama seja mais verde é a água da vida. É o verdadeiro Redentor. O que nós queremos dizer com isso? Quando nós estamos insatisfeitos com a vida, meus irmãos, nós tendemos a sonhar com um lugar melhor. Isso vai levar a ideia de que esse lugar melhor é o que vai resolver todos os nossos problemas. E esse lugar melhor se transforma no Redentor. Quando nós nos sentimos sós, desesperados, exaustos e tendemos a sonhar com possibilidades na vida que sejam melhores, o que nós estamos assumindo é uma visão absolutamente realista da vida. É isso que Salomão se ocupa de confrontar neste livro. Por que a vida não é satisfatória? Ela não é satisfatória porque ela jamais será satisfatória em si mesma. A vida não foi desenhada por Deus debaixo do sol para ser satisfatória. A satisfação não está na vida, ela está em Cristo Jesus. Quando o salmista diz a tua graça é melhor do que a vida, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, a vida não é para satisfazer, mas tu, ó Deus, é quem satisfazes. Jesus, quando expõe a sua oração em João 17, ele estabelece claramente uma tríade fundamental. O objetivo de Deus é a sua própria glória. O maior prazer de Deus é a sua própria glória. É o que Jesus, em primeiro lugar, estabelece lá. Segundo, nós devemos viver a vida para a glória de Deus. Essa é a nossa finalidade. Nós não fomos feitos para correr atrás de grama mais verde, achando que isso irá nos satisfazer, mas de encontrar a nossa definição nele, em Deus, a nossa referência, para entendermos que é nele, na nossa identidade nele, que somos satisfeitos. E Jesus, ele diz, e a alegria dos santos de Deus é o próprio Deus e a sua glória, e a alegria de poder compartilhar esta glória. Essa é a tríade que Jesus estabelece. Salomão, por mais que ele não deixe isso tão claro no seu texto, mas é aí que ele também trabalha. Seja sábio. Entenda que a vida não é para ser satisfatória. Cristo é, sim, para ser satisfatório. A vida não. E da vida concluída, no capítulo 12, Salomão, nos versos de 9 a 14, ele fala, tema a Deus e obedeça a Ele. Só isso produz satisfação.
Meus irmãos, nesta caminhada, o que nós desejamos, em outras palavras, é que você entenda que não há grama mais verde nesta vida terrena à parte do Senhor Jesus. Ele é a água da vida que torna a sua grama verde. Mas não é a sua própria vida que será a sua satisfação. Uma correspondência de Eclesiastes no Novo Testamento é certamente a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. Quando Paulo fala da alegria sob qualquer circunstância, Paulo fala da alegria mesmo quando nós estamos em perseguição, alegria mesmo quando nós estamos mergulhados num cárcere como ele estava quando ele escreveu a carta da alegria, quando nós encontramos alegria mesmo diante da face da morte. Por quê? Porque a vida não é para ser a própria fonte da alegria. Deus em si mesmo é a fonte e o fundamento da alegria. Portanto, eu gostaria que vocês entendessem, começassem a entender, que quando você coloca no Facebook se sentindo feliz, você está dando um péssimo testemunho do Evangelho. Porque você não deveria se sentir feliz com coisas e com a vida, mas você deveria ter a alegria, a justiça, a paz e o amor que são fundados unicamente em Deus mesmo e em Cristo. Esse era o apóstolo Paulo, aquele que expressou alegria e contentamento em Cristo a despeito de qualquer fosse a circunstância em que ele estivesse. Ele canta louvores a Deus num cárcere. Imagina Paulo colocando no Facebook com caretinha, se sentindo feliz, eu e Silas aqui preso na prisão. Felicidade, alegria é um estado de fundar-se em Cristo Jesus. O que você expressa, o que você demonstra, baseado em coisas, momentos, ocasiões, são fagulhas que não devem de fato serem definidas como felicidade. Porque assim como a liquidez da sua vida, o vazio de significado e de sentido da sua vida, estas mesmas sensações de contentamento, de felicidade, de alegria, elas somem tão rápido quanto elas surgiram. Rapidamente algumas coisas importantes sobre aquele que escreve Eclesiastes. O verso 1 diz que ele é o pregador. Aqui não há uma referência específica a um pregador de ofício ordenado, mas alguém que está autorizado a pregar uma mensagem, que está pregando uma mensagem e trazendo uma mensagem própria da sua própria experiência, da sua própria vida. O texto diz também que este pregador era filho do rei Davi, rei de Jerusalém. Certamente o texto está falando de Salomão. Uma coisa interessante sobre Salomão está em 1 Reis capítulo 3, verso 5, que diz: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Ele escolheu sabedoria acima de uma vida longa ou riquezas, mas Deus lhe deu os três. O verso diz que ele foi rei sobre Israel. Lá no verso 12, vejam comigo o verso 12, ele repete, ele diz: eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Nós sabemos o quanto Salomão foi um rei marcante na vida de Israel. Nós temos uma passagem clássica em 2 de Crônicas, capítulo 6 e 7, de Salomão consagrando aquilo que era o grande desejo do seu pai, que foi um templo construído ao Senhor. Ele fala aqui de suas qualificações, mas Salomão não está querendo se exibir. Aqui Salomão não está sendo orgulhoso ou pretensioso, mas ele apenas está afirmando a sua qualificação para dizer para vocês: eu fui tudo o que eu podia ser, e eu fiz tudo o que se tinha para fazer.
E no final das contas, tudo isso foi inútil. Ele se apresenta e ele fala da sua própria vida para argumentar e dizer: a vida sem Cristo é sem sentido. Vocês viram no capítulo 3 que ele se referiu ao gozo dos dons de Deus. E a essas coisas ele também diz: eu provei de tudo, eu fiz de tudo, eu comi de tudo, eu comi caviar, eu provei das melhores comidas e das melhores iguarias, e tudo isso foi inútil. Em toda probabilidade, Eclesiastes foi o último escrito de Salomão. Depois que ele se envolveu com todo tipo de pecado, com toda a vida que desagrada a Deus, e certamente se arrependeu de tudo isso. É preciso entender que ele começou o seu reinado como um humilde servo do Senhor, buscando sabedoria e ajuda de Deus, como nós vimos aqui em 1 de Reis capítulo 3. Mas à medida que envelheceu, Salomão enfiou os pés pelas mãos. Seu coração se afastou de Jeová, ele se envolveu com mulheres estrangeiras e se envolveu com os deuses dessas mulheres estrangeiras. É o registro de 1 de Reis capítulo 11. Portanto, nós estamos diante de um homem velho que levou muito tempo para refletir, depois de vagar terrivelmente longe de Deus. Ele tinha feito de tudo, ele experimentou todos os ídolos, ele experimentou fama, sexo, poder, dinheiro. E tudo isso sem Deus é doloroso e é vão. Ele escreve isso da perspectiva de um pregador, porque ele se arrependeu, ele aprendeu com os seus pecados, ele encontrou a misericórdia de Deus e agora ele quer proclamar, ele quer anunciar isso. E o que isso nos diz? Em primeiro lugar, nos diz sobre a graça, o coração indulgente de Deus, o fato de que a sua vida está sem sentido, você tem vagado e perambulado em liquidez, em plasticidade, mas a graça de Deus aconselha o seu coração. O coração compassivo de Deus oferece misericórdia a você e irá aconselhar o seu coração para ressignificar a sua vida, para ressignificar a maneira como você tem vagado e perambulado e vivido sem sentido. Outra coisa que nós aprendemos da grande misericórdia de Deus é que, ao passo que ela é enorme, ela é grandiosa, ela também revela o quanto é grave e consequente andar longe de Deus. Do mesmo jeito que a graça de Deus é gigantesca, é gigantesco e terrível andar distante dela, vagar longe da oferta amorosa que Deus nos faz. E nós precisamos lembrar que você pode seguir o seu próprio caminho, mas você precisa encarar o fato de que andar na vida segundo os próprios impulsos, assim como Salomão fez, é um caminho de tragédia, de ruína e de vazio. Há duas coisas comuns nesse tipo de vida e na vida daqueles que vivem a vida sem sentido: êxtase e agonia. Uma coisa desse tipo de oferta da falsa felicidade é que por um momento você fica completamente tomado pela falsa alegria, mas o tempo traz, e sem nenhuma demora, a agonia, a frustração e vazio de novo. Quando você vive a vida onde os redentores, e são muitos os redentores, são as ofertas deste mundo debaixo do sol, o que você vai experimentar é o êxtase do primeiro prazer e primeira experimentação do ídolo, e depois a agonia, o desespero da frustração, porque o ídolo nunca vai te satisfazer. É assim com o sexo, é assim com fama, é assim com dinheiro, é assim com todas as coisas debaixo do sol. Nós vemos neste mundo plástico que nós vivemos, aquelas celebridades infantis de cinema, vocês se lembram? Há poucos dias eu vi uma matéria sobre esses
prodígiozinhos do cinema que depois caíram em ostracismo. Há no Brasil um caso clássico daquele cantor chamado Rafael Ilha, que foi cantor de um grupinho chamado Dominó. Experimentou a fama, se tornou uma celebridade, e depois de experimentar o clímax veio a agonia, o desespero, envolvimento com outros redentores desta vida, as drogas, e vive uma vida entre o crime, o sofrimento e o desespero ao mesmo tempo. Mas não se iluda, é assim também com as coisas que nós julgamos que são coisas boas. Há homens crentes escravizados pela ideia do consumo. Há mulheres crentes escravizadas pela ideia do consumo. Há mulheres crentes que praticam aquele hábito cultural de levar o cartão de crédito do marido para passear, de comprar coisas para se sentir bem. Há necessidades em homens crentes de comprar carros melhores para poder se sentir bem. Só que qual o problema desse redentor? Ele não satisfaz definitivamente. Ele cria um êxtase momentâneo e logo a frustração vem novamente. E aí você vai ter que comprar outro carrão. Há pessoas que demonstram prazer e satisfação simplesmente por pegarem um celular de modelo novo. O absurdo é tão grande, gente, que há poucos dias no Facebook tinha alguém oferecendo um iPhone quebrado. Só você não vai ter como telefonar, ligar nem acessar o WhatsApp, mas você pode tirar onda na balada. Você pode simplesmente ser visto segurando um iPhone. Esta é a vida terrível e trágica dos nossos tempos. Mas creia-me, não apenas o absurdo está envolvido com isso, mas até mesmo quando julgamos estar provando benditamente dos dons de Deus, podemos estar envolvidos com esse mesmo tipo de idolatria. E para nós concluirmos, o que nós encontraremos na proposta das reflexões e das lições desse livro? Nós encontraremos, em primeiro lugar, que nós precisamos ser preenchidos por Cristo para vermos a loucura da vida. Capítulo 1, versos de 2 a 11, 14 a 15, 17 a 18, à noite nós veremos mais sobre eles, e nós veremos a loucura da vida que é viver sem Cristo. Nós precisamos aprender que as promessas da vida à parte de Cristo são enganosas, e que em todo ídolo falso há ofertas, mas há tragédia. Há muitas pessoas confiando nestas coisas para acharem realidade para suas vidas. Há pessoas solteiras que pensam que casando resolverão seus problemas com o casamento. Se a sua motivação não é Cristo, é inútil. Ele é o redentor, noivo não é redentor, noiva não é redentor, casamento não é redentor. Há pessoas casadas dizendo: eu me casei com a pessoa errada. O problema não é o seu cônjuge, o problema é a carência que vocês têm de Cristo como redentor do casamento de vocês. Todo casamento será com uma pessoa errada se Cristo não for o redentor da família. Há pessoas mulheres que acham que o problema do seu coração será o filho. Você pode pensar: eu sei que a minha vida vai ser melhor quando eu conseguir aquela promoção. Vou resolver tantos problemas. Você pode pensar: se ao menos eu tivesse um trabalho melhor, se ao menos tivesse um relacionamento melhor com os meus pais. Meus irmãos, vocês precisam entender que preencher o vazio com coisas corredentores deste mundo não lhes trará sentido para a vida, não lhes trará significado e identidade. Preencher o vazio com qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo significa que você adentrou o terreno da idolatria do coração. Você assumiu ídolos como a fonte de alegria e de felicidade para a sua vida. E isso é trágico, e isso é terrível.
E nós veremos mais sobre isso. Salomão conclui estes versos que nós lemos, falando de ciclos naturais. Ele fala no verso 4, a geração vai e geração vem. E no verso da segunda parte, mas a terra permanece para sempre. E então ele fala dos ciclos naturais. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm todos correm para os rios, para lá tornam eles a correr. Como é que nós poderíamos colocar isso? Você se levanta e vai para o trabalho todos os dias. Você come, você dorme, você trabalha, você sai de férias, você faz isso de novo, e então você morre. Qual é o ponto aqui? O ponto é que se nós não temos nenhum propósito cósmico, então a vida é sem sentido. O que significa, o que torna definitivamente significada a sua vida é o seu propósito cósmico, a sua ligação com o Redentor, com o Criador. Do contrário, aquilo que você acha, as grandes coisas que você está fazendo, é nada. Foi exatamente isso que Paulo expressou com tanta convicção em sua vida e seu ministério. Quando ele diz que tudo para ele era perda para poder ganhar a Cristo Jesus. Onde, meus irmãos, exatamente a felicidade é encontrada? Vejam com Asaf, por exemplo. Ele estava prestando atenção na prosperidade dos maus quando percebeu que Deus era suficiente. E no Salmo 73, verso 25, ele diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E ninguém há na terra que eu deseje além de ti. Davi, Salmo 1, verso 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, que não anda como gente ímpia, mas anda de maneira diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a diferença tem que ser acentuada. Uma certa ocasião, tinha um cara nadando naquele rio que tem lá, eu esqueci o nome do rio, que tem em Londres. Rio de Londres, me ajuda. Tâmisa. O cara estava nadando no Tâmisa ao contrário da correnteza. Aí tinha um grupo, e o grupo aquele doido ali só pode ser um Quaker. O crente tem que ser desse jeito. O crente não pode ser igual o boi no meio da boiada, andando no curso normal da vida. Ele tem que ser diferente. Enquanto todos caminham para lá, ele tem que ser visto caminhando para cá. Essa radicalidade de vida é o que Paulo tentou demonstrar quando ele disse que para ele todas as coisas eram perdas para que eu pudesse ganhar a Cristo Jesus. Salmo 34, verso 8, segunda parte, ele diz: bem-aventurado o homem que nele se refugia. E Salmo 16, verso 11: na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. E o apóstolo Paulo não podia faltar. 1 Timóteo 6,6: mas a piedade com o contentamento é grande ganho. Mas você sabe o que a maioria dos nossos esforços demonstram? Descontentamento. Você sabe por quê e com o que nós nos ocupamos tão intensamente na maioria das coisas que nós fazemos? Por causa da síndrome da grama mais verde. Nós não fazemos e intensificamos esforços para que Cristo seja ganho, mas porque estamos loucos com a grama mais verde, porque queremos a grama mais verde e mobilizamos energia e vida para obter a grama mais verde. E Cristo vira perda.
Petrocelli, ele trocou doutorado, um salário maior, pelo desejo de plantar igrejas no Chile, onde o liberalismo havia feito um estrago, passado como um furacão. Aí eu virei para ele e falei: meu irmão, mas você perdeu muito, hein? Ele disse: não, eu ganhei absurdamente. Depois de 7 anos no Chile, igreja revitalizada, 5 igrejas plantadas, ele disse: como eu ganhei de Cristo, porque eu estava lá quando Cristo fez grandes coisas. Creio que seja essa a grande sensação do coração do apóstolo Paulo sobre a vida onde de fato há alegria e delícias perpetuamente, enquanto ele disse que para ele todas as coisas eram perdas para poder ganhar a Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2:10: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. E Jesus, em João 13:17, diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Meus irmãos, alguma vez vocês já andaram de carro no trânsito e aquele sinal de rádio onde você costumava pegar uma rádio, sintonizou 2 rádios ao mesmo tempo? Nunca passaram por isso? Só o Alex, o Kleber, né? O Juraci tem um monte de rádio dentro do carro dele. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos limpar o sinal. Nós precisamos ouvir uma rádio só. O problema das nossas vidas é que nós estamos com sinais mistos. Nós ouvimos aqui a palavra de Deus, mas ouvimos aqui, e em todos os sentidos possíveis, todos os outros sinais. Ao passo em que nós ouvimos da palavra de Deus com um convite a uma vida de sofrimento, uma vida partilhando os objetivos do Evangelho, nós ficamos fascinados com as ofertas que o mundo faz. E a vida debaixo do sol nos seduz. E a vida debaixo do sol nos envolve e nos deixa em êxtase, e nos inunda os corações de ídolos e de redentores. Eu gostaria de concluir dizendo para vocês que esta vida, que é sem sentido, que tudo nela é vaidade, é como uma bela torta de chocolate. Eu sei que só o Carlos aqui não vai se agradar da figura inicialmente, mas no final todos vão ficar como ele. Uma torta, imagine aquela tortona de chocolate, toda ladeada de tic-tac, toda cheia, Kit Kat. Kit Kat. Eu também não gosto de chocolate, mas vocês gostam. E então vamos continuar na torta, cheio, imagine assim uma torta bem cebosa de chocolate, cheia de bombons, de som de valsa e tudo mais em cima, com tudo que vocês possam ter de chocolate. Todo mundo aí de água na boca, não é mesmo? Agora pensem, o recheio dela é um monte de baratas. Essa é a oferta debaixo do sol. Tudo é vaidade, tudo é sem sentido. E isso tem virado os redentores nossos. Que Deus nos dê graça, misericórdia, que nós possamos caminhar nos próximos domingos em Eclesiastes e nestas 20 mensagens, que ídolos possam ser destronados, que redentores possam ser desfeitos e que Cristo possa crescer nos nossos corações. Feche os seus olhos, vamos orar.